A paz do Senhor, meu prezado irmão, minha prezada irmã. Nós estamos aqui mais uma vez, para o nosso aprendizado semanal, a Escola Bíblica Dominical, a lição de número 3, que traz como título o despertamento renova o altar. Hoje, quem vai participar dessa aula comigo é o nosso irmão, professor Werley, que está aqui do outro lado da mesa. Se quiser cumprimentar os irmãos, fique à vontade. Graças e paz a todos. É um privilégio mais uma vez estar aqui junto com vocês, para a gente poder trazer essa mensagem que eu tenho certeza que falará ao coração de vocês. E nessa manhã vocês se desprendam um pouco para poder aprender um pouco mais de Deus. Tá? Hoje é um prazer estar aqui junto com o Fábio, para a gente poder ministrar essa mensagem para vocês. Tá certo? Nós estamos na lição 3, conforme o Fábio falou ainda agora, vai ficar bem abaixo do link e vocês podem clicar para poder acompanhar. Tem a versão em PDF, podem fazer as perguntas de vocês que nós estaremos respondendo. Amém? Fábio, pode continuar. Vamos lá então, Lição bíblica tem que ter textuário. E o nosso textuário está em 1º livro dos Reis. Abre lá 1º livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30. Eu sei que os irmãos já encontraram, porque deve estar com a revista em mãos. Se não, foi passada aqui a revista em PDF que vocês podem acompanhar também pelo grupo do WhatsApp, na Escola Bíblica Dominical. Que diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então nosso tema é justamente o despertamento renova o altar. Nós já começamos com o exemplo aqui do profeta Elias, explicando justamente aqui a todo mundo. Elias, quando estava sob forte teste ali na frente de inimigos, mas também na frente do seu Deus, Elias não temeu, mas antes de tudo ele fez o que? Ele reparou o altar. Nós vamos perceber ao longo dessa lição de hoje que a reparação do altar tem que ser de forma contínua e tem que haver renovação, sempre, Então a reparação do altar, não adianta eu pensar que eu fiz meu reparo de altar há 10 anos atrás e que vale para todo o período. É uma renovação diária, é constante. Os irmãos vão perceber a diferença, da renovação, a diferença de despertamento, qual o conceito, E também o que significa o altar. Só para fazer uma breve contextualização, o altar é onde o homem encontra Deus, é onde Deus encontra o homem. Amém? A leitura bíblica já vai se reservando aí o livro de Esdras. Esdras capítulo 3. Vou começar falando a verdade prática, Como uma boa tradição das escolas bíblicas dominicais, nós temos a verdade prática, que diz: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. Então a verdade prática, ela sintetiza a nossa lição de hoje. Então os irmãos já vão ter certeza. O demônio não pode contigo se o seu altar está constantemente renovado pelo Espírito Santo. Amém? Leitura bíblica, nós vamos fazer uma leitura só dos versículos citados aqui na leitura bíblica, que são os versículos de 2 a 5 e de 10 a 13. Eu vou até pedir para fazer uma divisão com o Werley aqui, eu vou ler o de 2 a 5 e o Werley lê os versículos de 10 a 13. Esdras, capítulo 3. Esdras é o livro que trata da reconstrução do templo, E também do retorno, do cativeiro. Amém? Vamos lá. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Versículo 3. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre os holocaustos ao Senhor holocausto de manhã e holocaustos de tarde. E celebraram também as festas dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, porém, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e das suas luas novas e todas as solenidades consagradas ao Senhor,
como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Versículo 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já pareamente e com as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os salteres, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revés, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor, pela sua fundação da casa do Senhor. Porém, muitos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, que já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes da alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam muito longe, de muito longe. Amém. Nosso irmão Wer fez aí a parte final da leitura, e é interessante justamente, a partir desse versículo 10, a gente começa a falar sobre o templo de Salomão. Falar também sobre o novo templo, a reconstrução do templo. Eu recomendo os irmãos a fazer a leitura, dos livros da Bíblia. Nós vamos observar que Esdras, o livro de Esdras, ele está ali logo vizinho Crônicas, segundo livro de Crônicas. Mas ele retrata períodos que não é na mesma cronologia com que foi demonstrado aqui na forma que é escrita a Bíblia. Aqui nós vamos falar de períodos também relatados em Crônicas, relatados em 1º e 2º Samuel e relatados também nos livros de Ezequiel, livros de Isaías. Então é interessante os irmãos entenderem o contexto. Por quê? Chegou um momento que você teria que reunir de novo o povo. O povo de Israel, quando a gente conhece, faz lá uma busca na história, teve Reino do Sul, Reino do Norte, só vou a partir desse momento. O Reino do Sul prevalece por um período maior e o Reino do Norte, ele na verdade, ele é dizimado pelos assírios. E quando chegamos no Reino do Sul, temos lá então a continuidade, aí vão ser cativos do Império Babilônio, Aí tem lá também os medo-persas, mas isso é um outro capítulo. Nesse momento nós estamos falando já da possibilidade deles se reunirem de novo no projeto de templo. E aí a gente observa, quando fala aqui, eles estavam, choravam em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Observa que nesse mesmo ambiente tem pessoas que estavam ali pranteando. Por quê? De tão alegre, de poder retornar ao templo, de poder estar ali de novo no templo do Senhor que foi reconstruído. Só que também tinha outros que reclamavam. Esse aqui nem era o templo de Salomão. Na época de Salomão tinha ouro sobrando nas paredes, tinha jaspe, tinha todo tipo de adornos, mais de pedras preciosas, e alguns lembravam disso. Então você tem ao mesmo tempo uns que reclamavam, nesse barulho, fazendo esses prantos, e outros de tanto alegre que pranteava pelo retorno, pela possibilidade de estar de novo no templo. E falamos que nesse momento o templo não estava reconstruído por completo. Eles começaram por onde? Pelo altar. Então justamente o altar. Antes de passar ao aí, tópico 1, a gente vai falar da leitura semanal, o Herler faz seu comentário. Fábio, você acabou de fazer uma leitura, uma releitura, e trouxe aí os últimos versículos que falam sobre que pessoas começavam a reclamar, e comparando uma situação ou outra, uns alegres por retornar ao templo, outros tristes, ou outros que vinham uma parte para poder mais criticar. Não é muito diferente dos dias que nós estamos tendo hoje, Não é muito diferente. Queria só fazer esse comentário que não... Hoje muitos alegres por voltar ao templo, os outros reclamando porque estamos voltando ao templo. Então eu gosto sempre de trazer esse paralelo, comparando o que era no passado e com as coisas que estão acontecendo hoje no nosso dia a dia, no presente. Mas vamos voltar aqui para o texto e seguindo aí na nossa lição, o primeiro item está lá: o despertamento conduz o homem ao altar.
Antes da gente vir e falar do despertamento, a condução do homem ao altar, vamos saber primeiro o que quer dizer o altar. A definição, né, Fábio? A definição do que é o altar. A Bíblia vem falando, vem tratando algumas situações falando sobre o altar, a preparação do altar, a edificação do altar. No tempo antigo, o altar, segundo as Escrituras, é um lugar construído para nele se oferecer sacrifício e holocausto de animais. Era um testemunho perpétuo, era um favor e sentiu-se nele a manifestação divina. Para vocês terem uma ideia, isso significava para poder sentir e trazer a presença de Deus. Ali eles santificavam as ofertas, era o lugar onde que realizava a comunhão com o Senhor. Tá? Então, por essa razão, o altar era respeitado. Então, havia-se um respeito muito grande no altar. Mas o que ele estava trazendo para esse contexto é que esse respeito ao altar já não estava acontecendo. Então, precisava de ter um despertamento do homem para que ele pudesse enxergar e ter a limpeza do altar, para que ali houvesse a pureza dentro do altar. Então, a gente fazendo essa definição, a gente entendendo qual é o conceito do altar, aí sim a gente desce para o despertar. O despertar é quando você passa a ser atraído a sua atenção, ou seja, você começa a ter uma necessidade para aquilo. Então você começa a ter uma necessidade daquilo, para fazer algo. E nesse momento a necessidade era conduzir o homem ao altar. Tá? Então vamos seguir para o próximo. Quer um comentário nesse, Fábio? Não, mas é bom que você já fez a parte de conceito, né? E a gente pega e lembra, né, da simplificação. Então o altar estava ali, para facilitar o encontro do homem com Deus e de Deus com o homem. E o Hélio lembrou aqui que já não tinha esse altar, que nesse contexto, apontado aqui em Esdras, nós estamos falando do retorno do povo que estava cativeiro, estava cativo. Só que eles ainda estavam sob domínio, dos inimigos, que não queriam a reconstrução do templo, que não queriam também a reconstrução do altar. E é interessante lembrar, igual ele fez aí a contextualização, de pessoas reclamando que retornando ao templo e pessoas, na verdade, exultando de alegria por estar retornando ao templo. Então, essa também, na verdade, é uma das situações que estamos vivendo atualmente, com situações de impedir a chegada de pessoas, mesmo quando, às vezes possível, a gente está observando que em pleno Estado democrático de direito, nós estamos observando alguns artigos da Constituição sendo descumpridos de forma como não se tem um precedente anterior. E, na verdade, o direito ao culto é de liberdade, e está lá garantido na Constituição. Eu recomendo a leitura do artigo 5º, artigo 6º, mas quero dizer também, claro, que nós não estamos aqui falando para abrir mão das precauções e do que está determinado no texto legal, mas só fazer essa comparação. E mesmo nos tempos que não eram de pandemia, você tem lá templos de igreja, você tem pessoas alegres que estão no mesmo ambiente, tem pessoas tristes, você tem pessoas que são críticas, e tem pessoas que são incentivadoras, São pessoas que fazem, na verdade, a situação acontecer. Então, esse momento aqui é bom para relembrar, igual você falou, Mas a questão do altar, só fazendo um aquecimento, que você vai retornar ao tema, durante a semana, a gente recomenda a leitura, dos textos bíblicos da semana. Mas você vai observar, Noé edificou um altar ao Senhor, está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Aí vai observar, e edificou Abraão ali um altar, Gênesis 22, 9. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Josué 8:30. E Deus, ele não queria somente a questão de edifica o altar, mas se tivesse alguém no altar, edificando o altar ao inimigo, no território dele também era ciumento. Deus não concorda, não abria mão de ser o Deus exclusivo de Israel. Aí você vai pegar outro exemplo, que está na quarta-feira, que foi na recomendação de leitura, que está lá com Gideão. Está bem assim, edifica ao Senhor Deus um altar no cume desse lugar forte, um lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com lenha que cortas do bosque. Mas antes de fazer isso, Deus também falou a Gideão que fizesse o seguinte, e aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai,
a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Só para lembrar, nós falamos aqui de Elias no início, né? Elias consertou o altar. Aqui Deus pediu que Gideão, quebrasse o altar de Baal. Então já começa nesse mesmo caminho, já que o Herr falou que a respeito do conceito de altar e conceito de despertamento, né? Como vai despertar alguém que está dormindo, né? Então como ela levanta o altar sem antes ter um despertamento? Vou voltar para o Herr para depois lá no versículo 2, que você falou sobre a parte de altar de Baal e outros altares que era demonstrado, que era feito naquela época, né? Que eram sacrifícios que eram efetuados a outros deuses. E uma parte bem interessante lá no versículo 2, tá? Que ele fala, né, sobre e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel. Aqui ele centraliza a quem é e para quem é o altar. Ele fala de Deus de Israel. Tá? Então aqui ele começa a trazer também, na minha visão aqui, Fábio, já nesse versículo também aqui, a prioridade, né? A prioridade de estabelecer um altar ao Deus. E a gente dando continuidade, falando sobre a parte dessa prioridade do altar, trazendo isso para os dias de hoje, nós precisamos também de restabelecer os nossos altares, né? Às vezes tem prestação de cultos para você ter ali uma intimidade, uma aproximação maior de Deus, ou seja, acabei de falar sobre o que quer dizer os altares, né? Então você começa a colocar qual é a sua prioridade do seu altar, aquilo que você vai levar a Deus. Onde que está sendo o seu altar? Vamos agora então ao tópico 2, né? Então, relembrando, só fazendo também a leitura da síntese, que o Herr também fará a leitura da síntese do 2, eu vou fazer do 1. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso, os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. Eu quero só voltar sobre a questão de despertamento, né? Que às vezes as pessoas, só para entender, as pessoas andam e começam a fazer alguns movimentos já mecânicos. Às vezes você já não está não está assim, com estado consciente de alerta tão ativado. Eu vou lembrar, às vezes você percebe ali um guarda, né, um policial, ele está olhando às vezes o mesmo cenário que um cidadão comum está olhando. Só que ele tem um olhar, né, com mais cuidado e com mais objetivo, né, para a questão da segurança. E às vezes você não percebe e aquele policial, aquele perito daquela área consegue enxergar aquele tipo de situação que nós não estávamos preparados. Então, aquele policial, aquele perito está com o seu estado de consciência de alerta maior do que o cidadão que está ali fazendo alguma coisa de forma mecânica. Eu só gosto de lembrar, às vezes a gente está na nossa rotina do dia a dia, né? E aí você começa a fazer algumas coisas de forma, você vai chegar, sabe o seu caminho, vou lá para o mercado, ou então vou para a minha casa, viro aqui à direita, daqui a pouquinho à esquerda, passo um balão, chego lá. Você nem percebeu, às vezes, o que está acontecendo no caminho. Foi no piloto automático. No piloto automático, né? Automático. Eu lembro de uma situação que eu trabalhava no Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Fui servidor do MCT e fui aprovado no concurso para ir para a Embrapa, aqui no final da Asa Norte. Tomei posse, fiquei um período. Aí um dos dias que eu já estava indo para a Embrapa, já estava indo há quase algum mês, um dia eu percebo que eu já estou quase no meio do eixão, caminhando para o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Então, eu fiz isso algumas vezes também. Aí você vai automático. Depois curiosamente, eu também lá para o MCT. Eu não estou para lá não, entendeu? Então peguei e voltei. Aí aconteceu o meu estado de consciência de alerta de novo ser ativado. Então, é uma coisa até engraçada, né? Mas a gente está ali, ó. Você viu isso? Está ali olhando para um local com um cenário, você não está nem percebendo. Então o despertamento vem trazer essa necessidade, ó, fique atento a tudo, né? Às vezes a gente está ali com Deus fazendo uma situação de prestar um culto de forma automática. Não, vai cantar, vai começar os hinos da harpa, daqui a pouquinho ministério de louvor, daqui a pouquinho vai ter um irmão que vai falar a apresentação, daqui a pouquinho tem oferta, depois a preleção, terminou o culto, amém, vamos para casa. Esquece que tem todo um contexto ali, você tem pessoas que estão ali, na verdade, se reunindo para adoração a Deus, né? E o despertamento tem que ser uma coisa continuada, como a gente falou, e ela na verdade, a situação de despertamento é uma situação pré-requisito, né, para a restauração, né, para a continuidade. A restauração também é continuada, né? E aqui fala no tópico 2,
Vou ler o título: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus, né? Nesse tópico 2, eu acho interessante a gente dar mais ênfase, né, à questão daqui, a atuação da Trindade. Porque Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus, porque nós somos cristãos. Então, quando a gente fala aqui em João 3,16, está lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Isso ali é um pré-requisito. Nós temos que aceitar a Cristo como Salvador, né? E quando a gente aceita a Cristo, nós estamos também entregando a Ele o centro de nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que trabalhar para sermos semelhantes a Cristo. Se nós quisermos cada um ser igual a Cristo, com certeza o mundo será melhor, a nossa convivência com os nossos irmãos será melhor e a nossa relação com Deus também será melhor. Então, no tópico 2, né, aí você pega o subtópico 1 que tem lá: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Aí eu faço uma situação que a gente convém falar, né? O Pai Celestial, que já sabia da morte de Cristo, já planejou essa morte desde antes da fundação do mundo, né? Cristo, o Filho de Deus, que também se entregou, né, a si mesmo para ser sacrifício vivo e para cumprir essa palavra, né? Então, todo altar, quando a gente lembrou aqui, ele falou de sacrifício de animais que era no passado. Você vai pegar lá Abraão sacrificando uma ovelhinha, né? Você vai pegar o povo de Israel fazendo também sacrifício de ovelhas. Você vai encontrar Davi, em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. E invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Então, aqui nós estamos observando que Davi também fazia vários holocaustos ao Senhor, oferecia holocaustos ao Senhor, mas também deveria ter resposta. Como nós falamos de Elias, né? Elias também foi respondido. Deus também desceu o fogo do céu e consumiu o sacrifício do altar. Aí nós perguntamos hoje, né? O altar da adoração somos nós. Agora vai falar isso no tópico 3, né? Mas somos nós. Está lá, vosso corpo, né? Nós somos, na verdade, a sede do Espírito Santo. Então, se você tem essa consciência, né? Que você o centro de manifestação do Espírito Santo é a sua vida, é o seu corpo. O seu corpo é altar também em relação a Deus, de adoração a Deus. E aí, nesse caminho, o Espírito Santo também participa dessa atuação que nós falamos aqui no subtópico número 1, né? Que está no tópico 2, subtópico número 1, que é toda a Trindade. Aí vem: o Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos. Então, Cristo, quando esteve na Terra, ele passou por desafios que os demais seres humanos também passou. Naquele momento, ele era um ser humano qualquer, comum. Então, se batesse, né, se machucasse a pele ali, ele estava, né, igual a nós. Passava por situações de fome, né, de sono, de desgaste físico, desgaste mental. Mas ele sabia que passaria por isso, desde a fundação do mundo, né? Então, eu acho bom dar um destaque, na verdade, sobre isso. No segundo tópico, né, que é o segundo subtópico, está lá: o Espírito Santo quer, pelo mesmo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. A gente observa aqui que uma das maiores estratégias de Satanás é fazer com que as pessoas desacreditem da existência de Deus e também da existência de próprio Satanás. Nós já lemos aqui no início, na verdade prática, Satanás não tem poder na vida daquele que tem seu altar constantemente restaurado, constantemente atualizado. Olha só que é a situação, né? Às vezes a gente vai e conversa com Deus, faz ali o nosso momento de devoção, pedimos perdão porque sabemos que Deus perdoa, só que amanhã, depois de amanhã, se você não tiver o seu altar ali pronto para sacrificar de novo as suas personalidades, né, as suas formas, estabelecer a sua forma de renúncia, você volta a ter os mesmos problemas. Então o povo de Israel começa a demonstrar isso. Quando a gente olha primeiro e segundo livro dos Reis, podem fazer a leitura, você vai perceber que uma hora o povo de Israel estava no auge da fé, né? Porque Deus chegava, restaurava, tinha gente que esquecia, aí passava num outro reino, um outro rei que esquecia as festas, né, do Pentecostes, esquecia da forma de sacrifício, e teve aqui no caso, até no início, falando do rei Acais, que introduz até tipo de outros altares dentro do templo do Senhor. Então essa oscilação de Israel, os irmãos conseguem perceber ao longo do primeiro e segundo livro dos Reis e primeiro e segundo livro de Crônicas. E aqui, falando de Esdras,
Nós estamos falando de pessoas que vivenciaram períodos, né, tanto de auge da fé como também de declínio. Amém? Essa seria, nesse momento, o destaque desse ponto 3. Agora o Simão Weller vai fazer o seu comentário, mas lendo o subtópico, síntese, né? Síntese do subtópico 2. Vamos lá no 3, né? Cuidado com as imitações. Síntese do tópico 3. O estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar movimentos que não têm característica do verdadeiro despertar espiritual. Aqui ele traz, o autor que fez aqui, ele traz sobre os movimentos, né, os movimentos que são feitos no dia a dia. Muitos acreditam que movimentos trazem o despertar espiritual, o despertar a forma de você colocar algo que agrade a Deus no seu altar. Você acabou de falar que nós somos, né, no caso, no seu altar. Nós temos o altar, nós somos o altar do Espírito Santo de Deus. Hoje nós somos o templo que é onde o Espírito Santo de Deus habita. E aí ele vem falando, ele traz um negócio que eu achei bem interessante, Fábio, sobre cuidado com as imitações. Então, se a pessoa ela não tem um conhecimento no dia a dia, se ela não é alimentada, conforme foi falado logo no início aí, na verdade prática, se ele não tem esse conhecimento, ele vai cedendo o seu tempo para diversos altares. E se enganando, pensando que está tendo um despertar, mas sendo que, na verdade, ele está agradando a sua própria carne, conforme está lá em Colossenses 2:23, né, que vai falando sobre isso. Aí, aqui ele traz uma situação sobre, assim, uma das nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz suas reuniões, shows, com a apresentação de cantores evangélicos. Aí ele traz mais para frente, ó, nesses shows dominam-se o aplauso, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, né? Olha só, bebidas alcoólicas, né? Jovens dançando, requebrando, de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Aí ele traz uma reflexão, cuidado. Tá? Esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste de você. Então, essas imitações, as pessoas pensam, não, hoje tem um grande movimento, não quero citar a bandeira de igreja, aqui ele não citou nenhum tipo de igreja, também não estou dizendo que a Assembleia faz, que a Assembleia não faz, qualquer outra igreja. O que ele chama a atenção são movimentos que estão sendo praticados nos dias de hoje e as pessoas estão confundindo que isso seria uma forma da edificação do seu altar, ou seja, um renovo do seu altar, sendo que isso, na verdade, é você querendo disfarçar a vontade de estar no mundo, ou querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Onde que ele fala, lá no último versículo que nós lemos, que alguns sorriam e outros choravam. Não dava para poder discernir qual era esse barulho que estava tendo ali no meio. Acredito eu que ele estava trazendo a reflexão para isso que está acontecendo nesse momento. E aí ele segue mais um pouco, né, que eu acho bem legal isso que ele chegou a colocar. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. Nós falamos sobre isso, explicamos quais são esses tipos de movimentos. Eu não estou dizendo quando a pessoa está indo para uma boate que é do mundo aí na parte secular. Não estou trazendo a evidência isso. Eu estou trazendo quando você traz o mundo para dentro da igreja. É quando você traz a boate para dentro da igreja e você tendo as mesmas práticas que eram lá no mundo dentro da igreja. E ele chama a nossa atenção na purificação desse altar. A purificação desse altar. E logo mais na frente, ele fala o seguinte, ó, é como uma tartaruga deitada de costas, né? Movimenta-se os pés, mas fica no mesmo lugar. Ou seja, você não está indo nem para frente e nem para trás. Porque ali você está escutando uma música que você acredita que está edificando a sua vida, você está ali no movimento que você está acreditando que está modificando a sua vida. Mas naquele instante você não está nem alterando a sua vida espiritual e nem reduzindo a sua vida espiritual. O que você precisa de ter é o seu altar edificado em Deus. Você precisa de ter a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida.
Agora, aí é onde que entra a parte principal que eu acho dentro dessa lição, para você ter a presença do Espírito Santo de Deus no seu altar. Eu não estou mais levando para a parte do Antigo Testamento, o que fala sobre os altares, que era feito o sacrifício para sentir a presença de Deus. Eu estou dizendo o seu altar, aquele quando você está sozinho, ou aquele que você pode estar até no meio de pessoas, mas quando você encontra o seu próprio eu, aí você oferece a Deus o seu altar para que Ele possa habitar. Aí você começa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aí você começa a saber que o seu altar, ele está puro, ele está limpo, para que a presença de Deus ele venha se manifestar na sua vida. E aí ele coloca mais na frente, mantenhamos o Espírito Santo na direção, então veremos cumprir a palavra de Deus, que diz, vão indo de forças em forças. Aí ele pede para a gente fazer uma leitura. Gostaria que o Fábio lesse lá em Salmos 84, no versículo 7. 84, versículo 7. Nós já estamos quase indo lá para os questionamentos, mas antes de ir nos questionamentos, queria que o Fábio trouxesse para nós algo mais novo. Vamos lá então. 84, 7 diz o seguinte: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus, né? Mas bem, eu até aproveito aqui para relembrar, o Werner falou aqui do versículo final, né? Lá do texto bíblico em classe, que é justamente o seguinte, as vozes, né? Não dava para separar uma voz de quem estava jubilando e quem estava pranteando, né? Mas no finalzinho do versículo é bom saber o seguinte, que a voz de quem jubilava era superior à voz de quem pranteava. A vantagem é que de longe se ouvia o júbilo, né? Mas dentro que você percebia o pranto, a reclamação, né, o choro. Mas a voz do júbilo tem que ser maior. E nessa questão dos movimentos que você destacou aí no item 3, né, que é cuidar com as imitações, a gente também reconhece que teve os movimentos positivos, né, de despertamentos, né, avivalista. Vamos colocar, por exemplo, vamos em Atos 2, né, no cenáculo estavam lá reunidos aguardando o poder que veio do alto. E também um marco, né, para a gente lembrar na Assembleia de Deus é justamente o avivamento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, por volta de 1906. E teve reflexo na criação da Assembleia de Deus no Brasil, né? Nós estamos falando nós já vamos para quase 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil, né? Em torno de 1910, com os dois missionários, Gunnar Wingre e Daniel Berg. E nesse intervalo, né, igual o irmão Hélio falou aqui a respeito dessas inovações, sem fundamento bíblico, né? Começam a trazer técnicas que funcionam para você, na verdade, trazer entretenimento ao público para dentro da igreja. Eu vejo que a crítica aqui do comentarista da lição, né, sobre a questão de fazer cultos, verdadeiros shows, né, está errado, porque a glória não é do homem, não é do cantor, não é do preletor, a glória é de Deus, né? Mas quem não tem um conhecimento bíblico bem apurado, cai fácil. E ao mesmo tempo, daqui a pouquinho está ali colaborando para você propagar esse tipo de movimento, né? Então aqui ele chama a atenção em relação a isso, porque o altar, continua a lembrar, é o local do encontro entre o homem e Deus, né? Se você tinha no passado que queimar, né, ali fazer um holocausto, queimar um animal, queimar as ofertas pacíficas, hoje nós estamos no tempo da graça, não temos mais necessidade, mas temos que levar as nossas preocupações ao Senhor. Quero só lembrar aqui também do versículo, né? Na verdade, a leitura semanal do dia de sábado, de Hebreus capítulo 13, versículos de 10 a 15, que diz o seguinte: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aqui é uma síntese do que a gente falou na lição de hoje, que é interessante, a gente fala,
o seu altar tem que estar pronto ali, ó, tem que estar restaurado e você tem que fazer a manutenção continuada desse altar. E sempre que você recorrer a Deus, Ele vai atender. Então, se é um local de adoração, adore ao Senhor, né? E nessa situação, eu também gosto de fazer uma lembrança, né, sobre a questão do altar. Nós temos que, na verdade, ter o nosso altar, né, pronto para, a qualquer momento, o fogo de Deus descer e responder. Então, onde tem altar com adoração, um altar de uma pessoa com discernimento e renovada, né, e com despertamento, tem que ter resposta de Deus. Tem que ter resposta de Deus, no caso de Elias, no caso de Davi, no caso de outros profetas. Então, nas nossas vidas também. Isso tem que estar bem claro, né? A manifestação de poder, a manifestação do Espírito Santo continua nos nossos altares. Amém? Vamos agora à parte dos questionários, né? Questionários, as perguntas, para ver se a gente consegue relembrar algumas coisas para sintetizar melhor esse assunto. Nossa, Manuel. Antes da gente ir para lá, para a parte dos questionários, a lição de hoje, ela traz uma aclamação para a gente poder renovar o nosso altar. Quem sabe o que precisa de ser renovado no seu altar é você. Você hoje que tem que fazer uma autocrítica sobre o seu altar. Como é que ele está neste momento? De que forma que você está levando a adoração a Deus? Será que o altar está impuro? Será que o altar, às vezes ele não esteja impuro, mas às vezes ele está empoeirado? Há muito tempo ali você não rende uma adoração a Deus? Conforme o Fábio falou inicialmente, talvez você vem para a igreja, fica aí no meio da multidão, somente para poder compor disperso, né? E aí ele traz um despertamento para você. Nós estamos vivendo uma situação no país que é complicada. Muitos estão despertando, mas somente começam a despertar na hora difícil. Quando começa a ver alguém próximo a você já enfermo, ou então você estando no leito, aí sim você começa a despertar. Infelizmente, essa é a realidade para muitos, mas é uma oportunidade que Deus traz. É uma oportunidade que Ele te dá para você se despertar e renovar o seu altar para a adoração. Então vamos lá para os questionamentos. Eu pergunto e você responde. Vamos assim, eu sou seu auxiliar, tá certo? Tranquilo, vamos lá. Já tem, é bom que já tem a cola, né, da lição na própria que vocês receberam aí pelo já WhatsApp. Ficou fácil, não, ficou fácil. Né? Ficou fácil então, você já deu a dica, o povo não está, alguns não estavam nem lendo, não tinha nem despertado a atenção, você já trouxe a atenção deles para isso, falando em despertar fica a deixa, né? Ele fala que no caso, o que caracterizava o verdadeiro despertamento? Então, o verdadeiro despertamento nasce na necessidade do homem se aproximar mais de Deus, né? Igual a gente falou aqui agora há pouco, desde a antiguidade o homem quer se aproximar de Deus, né? E hoje nós temos essa aproximação, né? Num dobrar do joelho, num piscar de olhos, nós podemos orar ao Senhor e ficar perto, né? Mas claro, o requisito de novo, né? O altar tem que estar restaurado. Então vamos lá, segunda questão. Como começam o despertamento espiritual genuíno? Então vamos lá, o despertamento genuíno, né? Que está lá até na nossa síntese, começa com a restauração do altar. Então, Elias demonstrou que o altar foi restaurado antes dele orar a Deus, Deus derramasse fogo para consumir o holocausto. Então, nas nossas vidas também tem que estar com o altar restaurado. Eu estou aproveitando aqui, lembrando que você falou a respeito da necessidade dessa reflexão mesmo, das pessoas observar em que ponto, né, e de que forma eu posso restaurar meu altar. Eu preciso, na verdade, fazer uma renovação diária, né? Mas essa situação é a consciência de cada um, porque Deus está escutando. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem lá, né? O cair do homem, o levantar de Deus, aí fica as pessoas com ministérios prejudicados porque seus altares não estão consertados, não estão restaurados, né? Só que além de ele prejudicar o seu próprio ministério, pode também prejudicar o ministério de outros. É verdade, é verdade. Né? Não está comprometido com o corpo. O corpo
é a igreja, né? Então nós somos o corpo de Cristo, então nós temos que ter essa consciência. Eu lembro que um pastor, né, o pastor Ronaldo, chegou a falar com a reunião de obreiros e disse, não, infelizmente nós temos, né, o caído homem, tem pessoas que cometem pecado e às vezes era pecado de adultério, né? E chegava e continuava lá no púlpito da igreja, né? Continuava exercendo seus trabalhos ali. Ele falou, você também tem que ser homem suficiente para admitir o erro. Então o cristão admita o erro, peça perdão que Deus perdoa, né? Não adianta continuar ali ocultando alguma coisa por pressão social, por uma pressão de você ter que manter status. Deus está muito próximo de você, conserte seu altar e o fogo vai descer. Em relação ainda aí sobre essa questão que fala sobre o altar, o crente pode até viver sem o templo, mas nunca sem o altar. Não é? O crente pode viver sem o templo, mas nunca sem o altar. Correto. Vamos lá para a quarta, né? 3. Em relação ao altar, o que representa Cristo hoje para nós? Então, Cristo hoje é o centro da nossa comunhão com Deus, né? Então, é o que facilita, é o mediador entre Deus e o homem, né? Então, a nossa adoração a Deus, né, passa por Cristo, né? Então, nós temos Cristo que também faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na hora que você fala aí sobre a parte da Trindade e fala sobre o Espírito Santo, eu tenho não que eu tenho por pensamento, mas por leitura a gente vai vendo que uma das funções do Espírito Santo de Deus é convencer o homem do pecado, do erro e da falha. Então, se nesse momento Deus está trabalhando, o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida para que haja uma necessidade de você purificar o seu altar, é porque ele ainda tem interesse em você. Então, há este momento de reflexão que fala sobre a purificação do altar, o Espírito Santo de Deus continua trabalhando na sua vida. E aí vem a quarta pergunta, né? Qual a atuação do Espírito Santo na morte vicária de Cristo? Na verdade, o Espírito Santo, né, que foi deixado para nós como Consolador, ele está lá. Ele ajudou a Cristo, né? Ele ajudou a Cristo nesse caminho de superar os obstáculos, para que a sua obra vicária se completasse no Gólgota, né? Que a gente lembra que Cristo, naquele momento, tinha natureza humana. Apenas após a ressurreição que Cristo assume um corpo glorioso. Então, como ser humano, você tem medo de uma queda, né? E é comum também ter medo da morte. Cristo até fala, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele sabia da sua missão. Então, não ficou nem um pouquinho titubeando, que seja feita a sua vontade, não a minha. Vamos lá então para a última questão. Né? A última, bora ver se você está afiado. Mas estou falando você que está em casa, né? Para tirar o 10, é você que está em casa, né? Por que devemos tomar cuidado com os falsos despertamentos? Porque esses falsos despertamentos são modismos, né? São situações peculiares que provocam, na verdade, uma piora nesse relacionamento entre Deus e o homem, né? Ele não deixa a obra de Deus sadia. Por quê? Às vezes nasce ali uma moda, nasce ali um movimento, só que não se estuda ao longo de um período, né? 30, 40, 50, você vai verificar as consequências disso. Então, trazem consequências que não são saudáveis para o corpo de Cristo. Amém? Amém. Já se passaram mais de 2000 anos e nós estamos levando a mensagem de Deus sem que esses movimentos nos atrapalhem a nossa ligação com Deus. Então, para você saber qual é a parte certa, qual é a correta, se o movimento, Deus está no meio dele, é quando você sentir verdadeiramente a presença de Deus. E aí, como sentir a presença de Deus? Né? Como sentir? Como saber que é verdadeiramente que Deus ele está dentro desse movimento? Você tem que ter aí uma aproximação maior do Espírito Santo de Deus e estar com seus ouvidos sensíveis, né, para poder saber que é o Espírito Santo de Deus que está falando com você. Assim como você ouve a voz do seu pai, ouve a voz da sua mãe, ouve a voz do seu filho, você tem uma intimidade. Então, você tendo uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, você não será levado a um movimento que venha te afastar de Cristo. Fábio, contigo. Amém. Então, nós
completamos mais um estudo de uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 3, e esperamos que os irmãos, né, possam refletir, né, meditar nesse despertamento, nesse renovo do altar. E vamos fazer a oração, né, a oração encerrando esse momento e acreditando que Deus possa te abençoar ao longo da semana. Faça a leitura bíblica, né, das referências da lição que vem, da lição de número 4. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse momento de estarmos aqui meditando sobre a Tua Palavra. Que nós possamos, ó Deus, estar cada vez mais restaurando os nossos altares, cada um restaurando o altar, para que a Tua bênção, Deus, seja cada vez mais derramada sobre nossas vidas. Que sejamos, ó Deus, cada vez mais renovados, que nosso processo de restauração seja continuado. Venha despertar os Teus servos e venha despertar as nossas vidas à Tua presença. Amém. Amém.